Olá! Já pararam para pensar no que acontece dentro das nossas artérias no dia a dia? Pois é, hoje nosso papo é sobre um vilão bem silencioso que pode estar agindo ali sem ninguém perceber: a dislipidemia. O nome pode até assustar um pouco, parecer complicado, mas olha, entender o que ele significa é um dos passos mais importantes para proteger o coração. E a pergunta que abre a nossa conversa é essa: o que acontece quando a balança das gorduras no nosso sangue simplesmente desequilibra? A resposta para isso é a dislipidemia, e é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar juntos agora. Então, para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico. O que é essa tal de dislipidemia? Depois, vamos investigar de onde ela vem e os tipos que existem. Em seguida, por que ela é tão perigosa, mesmo sendo invisível, como a gente descobre isso? E, claro, o mais importante de tudo, o que fazer a respeito. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal de contas, o que significa essa palavra dislipidemia? Pensa assim, ó, o nosso sangue é como uma grande avenida, e os lipídios, que são as gorduras, são os carros. A dislipidemia acontece quando rola um engarrafamento nessa avenida. Ou seja, ou tem carro demais, que é a alteração de quantidade, ou os carros que estão circulando são do tipo errado, o que seria a alteração de qualidade. E os principais carros que preocupam aqui são o colesterol e os triglicerídeos. E por que esse trânsito de gorduras é tão perigoso? Simples, porque ele é uma das principais causas dos maiores acidentes que podem acontecer no nosso corpo, infartos e AVCs. É por isso que manter esses níveis sob controle não é só uma questão de ser saudável, é vital. Ok, a gente já entendeu o que é. Agora a pergunta muda para por quê? De onde é que surge esse desequilíbrio todo? Vamos descobrir agora as origens e os tipos da dislipidemia. Existem basicamente dois caminhos que levam à dislipidemia. O primeiro é o genético, chamado de primário. É como se a pessoa já nascesse com uma programação no corpo para ter esses níveis de gordura alterados. Já o segundo caminho, o secundário, é aquele que a gente constrói ao longo da vida, sabe? Influenciado pelos nossos hábitos, por outras doenças ou até por alguns medicamentos. E quando a gente olha para as causas genéticas, tem uns exemplos bem sérios. A hipercolesterolemia familiar, por exemplo, é uma condição em que a pessoa já nasce com o colesterol lá nas alturas, o que aumenta e muito o risco para o coração desde cedo. E também existem as formas que afetam só os triglicerídeos ou uma combinação dos dois. Agora, no campo das causas secundárias, a lista de suspeitos é mais conhecida por todos nós, né? Fatores como obesidade e diabetes são uma dupla perigosíssima. Mas não para por aí. Problemas na tireoide, nos rins e até o consumo de álcool em excesso podem bagunçar completamente o metabolismo das gorduras no corpo. E como essa bagunça toda se apresenta nos exames? Bom, depende de qual daqueles carros está fora de controle. Pode ser um excesso de LDL, o famoso colesterol ruim, que é aquele que gruda nas artérias, ou um excesso de triglicerídeos, ou ainda uma mistura dos dois. E tem mais, pode ser também a falta de HDL, o colesterol bom, que é justamente quem faz a limpeza das artérias. Agora a gente chega num ponto crítico. Como é que algo que a gente nem sente pode ser tão prejudicial? Vamos entender o mecanismo silencioso que transforma a dislipidemia num risco real e concreto. E olha, isso aqui não é um problema raro, não. A dislipidemia afeta milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E o que mais preocupa é que ela está aparecendo cada vez mais cedo, em pessoas mais jovens, principalmente por causa daquela combinação que a gente já conhece bem: má alimentação e sedentarismo. Aqui a gente consegue ver direitinho como o estrago acontece. Pensa nas suas artérias como se fossem canos limpos. O excesso de colesterol LDL é como uma sujeira que vai circulando e grudando na parede desses canos. Com o tempo, essa sujeira vira uma placa dura que vai fechando a passagem do sangue. É a mesma lógica de um encanamento entupindo, só que o que para de fluir é o nosso sangue. Esse processo tem nome: aterosclerose. E o problema é duplo, porque se de um lado a gente tem o LDL sujando as artérias, um nível baixo de HDL significa que temos menos faxineiros para tirar essa sujeira dali. E para piorar, os triglicerídeos altos funcionam como um combustível para outros problemas metabólicos, tipo diabetes, o que aumenta ainda mais o risco geral. Então, se esse inimigo é tão silencioso, como é que a gente faz para encontrar ele? Agora é hora de virar detetive e descobrir como a dislipidemia é diagnosticada. E aqui está o grande perigo. A dislipidemia não dói.
ela não avisa, ela não dá sinal nenhum. Ela trabalha em silêncio por anos a fio. É por isso que não dá para esperar sentir alguma coisa. Os exames de rotina são a nossa única arma para conseguir flagrar o problema antes que seja tarde. Apesar de ser raro, em casos mais graves, especialmente os genéticos, o corpo pode sim dar alguns sinais visíveis. Essas bolinhas de gordura na pele, chamadas de xantomas, ou nas pálpebras, os xantelasmas, são como um alerta luminoso de que algo está muito errado com os níveis de lipídios. Até um anel meio esbranquiçado no olho pode ser um sinal. E se a gente não fizer nada? Bom, a aterosclerose, aquele entupimento das artérias, pode levar a um final bem trágico. Infarto, AVC, problemas de circulação nas pernas. Todas essas são as consequências diretas de um problema que começou lá atrás, de forma silenciosa. Mas a boa notícia é que, para descobrir tudo isso, não precisa de nada complicado. Um simples exame de sangue, o chamado perfil lipídico, funciona como um raio-x das nossas gorduras. Ele mostra exatamente os níveis de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. É simples, rápido e muito, muito poderoso. Ok, o diagnóstico foi feito. E agora? Bom, essa é a parte em que a gente passa da informação para a ação. Vamos ver como assumir as rédeas da situação e controlar a dislipidemia. O tratamento é como se fosse uma construção. A base, o alicerce de tudo, são as mudanças no estilo de vida, o que a gente come, o quanto a gente se mexe. Mas às vezes só essa base não é suficiente para segurar a estrutura. E é aí que entram os medicamentos, a terapia farmacológica, como um pilar de reforço que é essencial. Nesse arsenal de medicamentos, existem diferentes estratégias. As famosas estatinas são as campeões para reduzir a produção do colesterol ruim. Os fibratos já focam mais em baixar os triglicerídeos. A ezetimiba funciona de um outro jeito, bloqueando a absorção do colesterol lá no intestino. E até suplementos como o ômega 3 podem entrar como um bom reforço. A escolha do remédio e a dose, claro, vai depender de cada caso, de cada pessoa. E no fim das contas, a mensagem principal que fica é esta. Com a dislipidemia, o tempo é o nosso maior aliado. Agir cedo, sabe, diagnosticando e tratando da forma correta, é essa chave para a gente conseguir desligar essa bomba relógio e prevenir as consequências mais graves para o coração. E com isso, a gente encerra. A reflexão final é bem direta. Tudo começa com informação, com o simples ato de conhecer os próprios números. Depois de tudo que a gente conversou hoje, sabendo de tudo isso, qual vai ser o próximo passo para cuidar da saúde do coração? A decisão está nas mãos de cada um.